Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal oficial da Devir e hoje eu vou ensinar para vocês a jogar Cities. Esse aqui que é um jogo de construção urbanística, na qual o jogador que conseguir projetar o melhor bairro de toda a cidade se torna o vencedor. Devemos abrir o tabuleiro no centro da mesa e escolher qual peça de cidade vamos utilizar nessa partida. E aqui é frente e verso. Para uma primeira partida, é recomendado jogar com o Rio de Janeiro ou Nova York. Aqui, para esse exemplo, vamos jogar com o Rio de Janeiro. E vamos posicionar a peça aqui em cima. Aqui nós temos as cartas de pontuação, que nós também devemos embaralhar. E colocar no tabuleiro. Devemos colocar as cartas de pontuação aqui neste espaço. Devemos então pegar todas as peças de cidade, menos as que têm o fundo cinza, pois elas nós vamos utilizar mais tarde. E então vamos embaralhar. Vamos colocar as peças de cidade neste espaço. Aqui nós temos as fichas de característica. Nós devemos virar todas com o verso para cima e dar uma boa misturada nelas. E depois vamos fazer pequenas pilhas. E vamos posicionar no tabuleiro. E aqui nós vamos posicionar as peças de característica. Para evitar que as fichas caiam, eu dividi em 4 pilhas. Devemos pegar todas as peças de edifício e colocar dentro da sacola. A sacola com os prédios devemos deixar próximo aqui ao tabuleiro. Então aqui no nosso exemplo, uma partida para 3 jogadores, cada jogador vai receber 4 trabalhadores, 3 anéis de feitos, um marcador de pontos e uma carta de ajuda. Os demais trabalhadores que sobrarem podem voltar para a caixa do jogo, pois eles só são utilizados em partida com 2 jogadores. Falaremos rapidamente no final do vídeo. E cada jogador posiciona nesta parte aqui do tabuleiro seus marcadores de pontuação. Devemos então revelar 3 cartas de pontuação e a última fica virada para baixo. Faremos o mesmo com as peças de cidade. Aqui nas peças de característica nós vamos colocar 2, uma aberta e uma fechada. Por fim, nós vamos sortear aqui da bolsa os prédios e colocar aqui nestes espaços. Aqui não devemos revelar nenhum prédio. E o marcador de estrela vai para um jogador de forma aleatória, e este será o primeiro jogador. Para finalizar a preparação, devemos então revelar as 4 peças com o fundo cinza. E começando pelo jogador que está à direita do primeiro jogador, ele deve escolher uma dessas peças. Então o jogador vermelho deve escolher primeiro uma peça. O jogador roxo vai escolher esta aqui. E o jogador amarelo vai escolher uma dessas duas que sobraram, vamos supor que ele queira essa, e como essa peça aqui sobrou, por estar apenas com 3 jogadores, essa peça pode voltar para a caixa do jogo. E agora estamos preparados para começar a partida de Cities. A partida de Cities é jogada ao longo de 8 rodadas, e em cada rodada os jogadores vão usar seus trabalhadores para obter uma carta de pontuação, uma peça de cidade, uma ou 2 peças de característica, dependendo de onde alocar o seu trabalhador, e de 2 a 4 peças de edifício. E no final do jogo, o jogador que conseguir mais pontos vai ter construído o melhor bairro e será o vencedor em Cities. Agora vamos ver como é que se joga. Para ficar mais fácil aqui na explicação, eu vou mostrar apenas a área de jogo do jogador amarelo. A primeira coisa que ele deve fazer é colocar aqui a peça de estrela neste espaço. E agora o jogador deve utilizar os seus trabalhadores para adquirir as peças que estão no tabuleiro. Vamos começar de cima para baixo. Quando o jogador vem nesta região escolher uma das cartas de pontuação, ele pode escolher uma das 3 que estão abertas, ou então a que está fechada. Então o jogador escolhe uma carta, e coloca o seu marcador para indicar que ele já foi nesse espaço. E o que essa carta aqui está dizendo? Que o jogador vai ganhar 6 pontos de vitória por cada edifício amarelo com 4 peças de altura. Então a partir de agora o jogador vai em busca desse objetivo. E se vocês ainda não notaram, esta aqui é a frente de um celular, ó, que é o verso, é um celularzinho. Então bem legal. E agora que o jogador amarelo já veio aqui no espaço das cartas, ele não pode retornar aqui nesta mesma rodada. Cada jogador só vai pegar uma carta por rodada. Agora vamos dar uma olhada aqui nas peças de cidade.
O jogador vai dar uma olhada e vai escolher uma peça e vai levar para sua área de jogo. E então posicionar o seu trabalhador. Lembrando que agora o amarelo também não pode mais vir aqui pegar peça de cidade. Quando o jogador adquire essa peça, ele deve colocar adjacente a uma peça já existente, tocando totalmente a sua lateral. O jogador não pode fazer desta forma, nem desta forma. Mas o jogador pode colocar assim, pode rotacionar, não tem problema, como ficar melhor para a estratégia do jogador. E as peças de cidade são constituídas por parques, que são as áreas verdes, áreas de água e também as áreas de edifício. E agora aqui na área de característica, o jogador também deve coletar uma peça e trazer para sua área de jogo. A questão é que se o jogador optar por pegar do primeiro espaço, vai pegar estas duas. Aqui vai pegar apenas uma, e aqui neste espaço o jogador vai pegar uma aberta e uma fechada. Então, vamos dar o exemplo que o jogador pega essa aqui, ele vai pegar essas duas peças, trazer para sua área de jogo. Lembrando de colocar o seu trabalhador para indicar que ele já foi lá. E agora devemos posicionar as peças de característica em nosso bairro. Sendo que todas as peças com fundo verde só podem ir na grama, que é o parque. As peças com fundo cinza nós devemos colocar nos espaços de edifício. Vocês já vão entender para que serve esta peça aqui. Também vamos ter peças com fundo cinza que são de monumentos. Então também devemos cobrir uma área cinza do tabuleiro. Vou colocar essa peça aqui por enquanto e vocês já vão entender para que ela serve. E nesta última área, os jogadores vão poder pegar peças de edifício. Sendo que nesse primeiro espaço o jogador vai pegar 4 peças, aqui neste segundo espaço 3, aqui 3, e neste último espaço aqui o jogador vai comprar 2 edifícios da sacola. Então neste exemplo o jogador vai pegar esses 3 edifícios e vai colocar aqui o seu marcador. E agora o jogador deve posicionar esses edifícios exatamente nas mesmas cores. Então o azul o jogador coloca aqui, o amarelo o jogador pode colocar aqui. E lembrem que aqui embaixo era amarelo, o jogador tem um vermelho. Então quando o jogador cobre ele com este aqui, ele vira um coringa e pode ser colocado qualquer cor. Então ele pode colocar o vermelho. Se em uma rodada futura o jogador adquire estas peças aqui, ele tem então a opção de colocar aqui e aqui. E esta peça que sobrou, ele pode empilhar. Assim como o jogador poderia, ao invés de colocar aqui, empilhar amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, azul com azul e verde com verde. Lembrando que os edifícios não podem ter mais do que 4 andares. Então aqui já tem 2, poderia subir apenas mais 2 andares. Se no final do turno do jogador ele tiver conseguido alguns dos feitos que estão aqui, ele deve então pegar o seu marcador e colocar no espaço mais à esquerda disponível. Então, por exemplo, se o jogador amarelo conseguiu uma área aquática de pelo menos 7 espaços, o jogador vem aqui e marca 5 pontos de vitória. O segundo jogador que conseguir este feito vai ganhar 3 pontos de vitória. E o terceiro jogador, apenas 1 ponto de vitória. Então é por isso que cada jogador recebe apenas 3 anéis de feito, porque o jogador só pode fazer cada feito apenas uma vez por partida. E os feitos não precisam ser feitos nesta ordem, aqui foi apenas um exemplo. O jogador pode já começar pontuando, por exemplo, 4 edifícios, cada um com uma altura e cores diferentes. Então ele ganharia 6 pontos de vitória, enquanto esses outros 2 jogadores já teriam feito este feito. Quando os jogadores tiverem utilizado todos os seus trabalhadores, aquela rodada se encerra. Para determinar o primeiro jogador da próxima rodada é o jogador que está mais próximo do marcador de estrela. Nesse exemplo é o jogador roxo. Então agora os jogadores devem recolher todos os seus trabalhadores e aquele que ficou com a estrela leva junto esse marcador. Todas as peças que ficaram no tabuleiro agora serão descartadas. Então nós vamos descartar os edifícios, a peça de característica de cidade e também a carta de pontuação. Para iniciar uma nova rodada, nós vamos fazer exatamente como fizemos na preparação do jogo. Nós vamos abrir aqui 3 cartas abertas e uma fechada, 3 peças de cidade e uma fechada, as peças de característica aberta sendo a última fechada, e aqui a quantidade de edifício conforme indicada no tabuleiro. E em partidas com 3 ou 4 jogadores, quando estas peças de cidades acabarem,
significa que os jogadores terão encerrado a partida. E os jogadores têm uma limitação aqui para colocar as peças para fazer um quadrado 3 por 3. E neste momento os jogadores vão fazer então sua pontuação final. Vamos dar um exemplo agora da pontuação. Então agora ao final da 8ª rodada, os jogadores terão 8 cartas de pontuação e um bairro formado por 3 peças por 3 peças. A primeira pontuação será dos feitos. Os jogadores vão ver os feitos que conseguiram fazer daquela cidade e ganhar a respectiva pontuação. Logo após, nós vamos para as pontuações de parque e de água. O que o jogador deve fazer é detectar o seu lago e então ele vai ganhar uma pontuação conforme as peças que ele tem de característica diferente naquele espaço. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem este espaço de parque. Neste espaço de parque, nós temos 1, 2, 3 tipos diferentes, porque aqui se repetem. Para 3 tipos diferentes, nós ganhamos 6 pontos de vitória. Faremos o mesmo aqui com a água, por exemplo, aqui nós temos apenas uma peça neste lago. Uma peça dá 1 ponto. Vou fazer mais um aqui para mostrar para vocês, ó. Nesse espaço aqui de lago, nós temos 1, 2, 3 peças diferentes. Então 3 peças, 6 pontos de vitória. Depois disso, os jogadores vão pontuar os seus monumentos. Aqui o jogador tem 1, 2 monumentos, cada um dá 2 pontos, então o jogador vai ganhar mais 4 pontos de vitória. E agora os jogadores vão olhar carta por carta e fazer a sua pontuação. Então, pegar uma aqui para dar de exemplo para vocês. Essa aqui, 6 pontos para cada edifício amarelo com 4 peças de altura. O jogador tem 1, 2, ele ganharia aqui 12 pontos. A gente já pode virar a carta para indicar que ela já foi pontuada. Essa aqui, por exemplo, 1 ponto para cada área de água separada. Então aqui ó, temos 1, 2, 3. Então seria mais 3 pontos. E vamos virando a carta. Dessa forma o jogador vai fazer com todas as suas cartas. Então após o jogador pontuar todas as suas cartas, o jogador que fizer mais pontos de vitória é considerado o vencedor em cities. E em caso de empate, o jogador que fez mais pontos em feitos é considerado o vencedor. Se tivesse um empate entre o roxo e o amarelo, o roxo fez mais pontos em feitos, então o roxo seria o vencedor. E a única mudança de sítios para 2 jogadores é que ao invés de 8 rodadas, o jogo vai durar apenas 4 rodadas. Isto porque os jogadores vão ter 8 trabalhadores a seu dispor, fazendo com que eles possam ir 2 vezes em cada sessão. Dessa forma, o jogo vai durar metade da duração. Caso o jogador queira fazer uma partida um pouco mais longa, aí ao invés de fazer um bairro de 3 por 3, pode fazer um bairro de 5 por 3. E essas foram as regras de Cities. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe teu like, comenta aqui o que vocês acharam e te inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!